Hey guys, how are you? Teacher Rita here. Como vocês estão? Vamos agora para a semana 2 da PET 1 de English do primeiro ano. Bora para as atividades então? Let's go! Aqui na page 121, que é onde começam as nossas atividades, vocês têm um texto que fala sobre a Berta Lutz, ok? Eu coloquei um glossary aqui no cantinho para facilitar o entendimento do texto e não coloquei a translation dele, porque lembrando, eu quero que vocês tentem praticar mais o entendimento que vocês têm do contexto e das palavras que vocês já conhecem, e também dos cognate. Então, primeiro eu vou fazer uma leitura do texto em português, um resumo, e depois eu vou ler o texto em inglês para vocês. E lembrem-se da dica que a teacher mais dá para vocês. Sempre quando eu falar alguma coisa em inglês, quando eu ler uma sentence, um text, parem o vídeo, repitam aí em casa para vocês praticarem mais, ok? Então, o texto fala da Bertha Lutz, que estabeleceu a primeira organização de sufrágio no Brasil em 1922. Em uma década de sua formação, a Federação Brasileira pelo Progresso da Mulher alcançou seu objetivo. A Berta Lutz era filha de um pioneiro em medicina tropical e recebeu um diploma em biologia na Sorbonne. Sorbonne é uma universidade. Enquanto estava em Paris, ela acompanhou o progresso do movimento feminino inglês e, ao retornar ao Rio de Janeiro em 1918, publicou um tipo de manifesto feminista na Revista da Semana, uma revista muito importante. Lutz convocou uma campanha de sufrágio liderada por mulheres escolarizadas e profissionais. O grupo de mulheres de classe média que seria organizado sob a liderança dela não seria nem militante nem radical. Seu objetivo, na verdade, não era revolucionar a sociedade. A franquia foi concedida a mulheres em 1932, com os mesmos requisitos de alfabetização aplicados a homens. Lutz se manteve ativa no movimento internacional de mulheres pelo resto da sua vida. Profissionalmente, ela seguiu o mesmo caminho do pai. Tornou-se uma pesquisadora no Museu Nacional do Rio. Como delegada brasileira nas Nações Unidas, ela estava entre o pequeno grupo de mulheres que lutou para que seu sexo fosse incluído na Declaração Universal de Direitos Humanos. Por isso, o artigo 2 diz: todos têm direito a todos os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinções de nenhum tipo, como raça, sexo, idioma, religião, política ou outra opinião, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status. Pensa, galera, imagina a gente ver em uma época que tinha que lutar de fato mesmo para garantir o seu próprio direito. It's difficult, isn't it? Então, bora lá. Eu vou ler o texto em inglês agora para vocês. E eu quero que vocês parem o texto em casa, parem o vídeo, sorry. Repitam a frase que a teacher falar, voltem, escutem novamente para vocês verem como as palavras são pronunciadas, porque isso em inglês também é very important. Não vamos deixar só para fazer atividades, não. Vamos praticar bastante o inglês também. Let's go. Acompanhem comigo. Bertha Lutz established the leading suffrage organization in Brazil in 1922. Within a decade of its formation, the Brazilian Federation for the Advancement of Women, BFAW, had achieved its goal. The daughter of a pioneer in tropical medicine, Lutz received a degree in biology at the Sorbonne. While in Paris, she had followed the progress of the English women movement, and upon her return to Rio de Janeiro in 1918, published a feminist manifesto of sorts in the Revista da Semana. Lutz called for a suffrage campaign led by educated professional women. The cadre of middle-class women who would organize under Lutz's leadership were neither militant nor radical.
Their goal was not to revolutionize society. The franchise was granted to women in 1932 with the same literacy requirements as applied to men. Lutz remained active in the international women's movement for the rest of her life. Professionally, she followed the path of her father, becoming a researcher at the National Museum in Rio. As Brazil's delegate to the fledgling United Nations, she was among the small group of women who waged a 3-month struggle to have sex included in the Universal Declaration of Human Rights, 1948. Thus, Article 2 reads, everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Então aqui está o texto para você sobre a Bertha Lutz e um glossary, que é interessante se vocês quiserem anotar no notebook de vocês, no caderno, para vocês poderem consultar mais tarde. Bora para as atividades então. Primeira coisa, vocês também têm aqui um vocabulary, um glossary da própria apostila e depois o number one. Encontre no texto as palavras do vocabulary acima e circule. Releia o texto com atenção e depois pesquise o significado de outras palavras que você ainda não conhece para ampliar seu vocabulário. Então, a teacher já deu uma baita de uma help para vocês aqui. Primeiramente, vocês vão achar essas palavras, essas words que estão no vocabulary, lá naquele text da página 121. Achou as palavras? Circule. E depois você vai encontrar, pesquisar mais palavras que vocês não conhecem o significado e também colocar na apostila, completar a apostila ou o notebook de vocês. Lembrando que eu deixei um glossary espertinho para vocês aqui no cantinho, ok? Let's go to number 2. Complete as frases abaixo com uma das palavras do vocabulário acima. Vocês vão ler as frases com muita atenção e completar cada uma delas com uma dessas palavras que estão aqui nesse vocabulary, ok? Lembrando, não precisa vocês traduzirem cada frase. Tentem entender pelo contexto do que está sendo falado, pelas palavras que vocês já conhecem e pelas palavras cognatas. E o number 3, reescreva as frases acima com suas palavras em português. Dica: volte ao texto para relembrá-las. Aqui sim vocês vão escrever as frases do number 2 em português, ok? Vocês vão voltar aqui no number 2, escrever essas frases em português. Mas olha aqui que importante, com suas palavras. Então, não precisa necessariamente jogar a frase no Google Tradutor e traduzir, ok? Google Tradutor, como vocês sabem, ele traduz as coisas muito ao pé da letra. So, watch out, be careful. Então, no number 3, é só reescrever as frases com as suas palavras, ok? It's easy, it's simple. Já na page 1, 2, 3, number 4, ainda a respeito desse texto sobre a ativista Berta Lutz, você vai conversar com familiares e escrever um pequeno texto, parágrafo, diálogo ou história em quadrinhos em inglês, contando sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. Depois, faça um vocabulary com 12 ou mais palavras-chave sobre sua representação. Então, aqui, o que é importante? O texto, seja lá o que for que vocês fizerem, tem que ser em inglês. Não é em português, ok, guys? Então, prestem atenção aqui. Tem que ser um parágrafo, diálogo ou história em quadrinhos em inglês. Depois de escrever esse pedaço em inglês, vocês vão fazer igual no texto.
vão escrever um vocabulary com as palavras-chave e o significado de cada uma delas. Então, reforçando para vocês, o parágrafo, o diálogo ou a história em quadrinhos, se vocês fizerem, tem que ser em English. Se vocês estiverem sem ideia do que escrever, consultem os familiares, conversem com pessoas mais velhas para ver a opinião delas, ok? Well, guys, that's it. That's all for today. Se ficou alguma dúvida, reassistam o vídeo para não ter problema na hora de fazer as atividades. Qualquer coisa, é só deixar uma pergunta lá nos comentários. Thank you very much and see you on the next video. Bye bye!